Oi, eu sou a Dani. Tudo bem? Eu sou a Delane. Olá, eu sou a Adriana. Você está ouvindo o podcast Ginga Language. Seja muito bem-vindo. Esse podcast é um projeto independente criado por 3 mulheres nativas brasileiras voltada para o ensino de português como segunda língua. No episódio de hoje, uma professora de português e um professor de inglês. E o convidado do dia é o Samuel Bledsoe. Ele é americano e atualmente mora em St. Louis. Samuel tem a formação TESOL e atua como professor de inglês. Seja bem-vindo, Samuel Bledsoe. Olá, pessoal! Hoje nós vamos fazer o formato do nosso podcast um pouco diferente. Hoje eu vou entrevistar o Samuel, que é o professor de inglês, e a Adriana, que é a professora de português. Tudo bem com vocês? Tudo bem. Tá tudo ótimo. Que bom. Então vamos lá. Como eu disse, a gente está com a professora de português e de inglês hoje. Vocês podem contar para gente como vocês começaram a dar aulas de idiomas? Bem, para mim, eu acho que para voltar até o início mesmo, quando eu comecei a dar aula, eu era um missionário para minha igreja e a gente fazia uns aulas gratuitas, só para chamar as pessoas para eles conhecer a igreja, conhecer um pouco mais de nós, mas também para ensinar inglês. E eu acabei gostando muito dessas aulas que eu dei. Aí depois de um tempo eu voltei dessa missão que eu fiz e eu casei com uma brasileira e a gente decidiu morar em Brasil primeiro. E quando eu fui para o Brasil não tinha um emprego, né? Não tinha uma coisa para fazer. E eu lembrei das aulas que eu fazia na minha missão e eu gostei muito, então eu decidi, vou fazer umas aulas ao lado, né? Não de tempo integral, mas eu iria fazer algumas só. Só para mais fazer como se fosse um tutor, né? Uma pessoa só de ajudar nas coisinhas. E depois de muitas outras coisas, eu acabei fazendo as aulas de tempo integral e construindo uma escola e tudo, porque mais de necessidade, mas também porque eu me achei nessa profissão. Eu gostei muito de ensinar e ajudar as pessoas a crescer. Eu já vi várias pessoas conseguir fazer muitas coisas porque eles fizeram uma aula de inglês e eu consegui fazer parte dessa jornada deles. Por exemplo, até hoje mesmo eu recebi uma mensagem de uma aluna, ela fez o teste de cidadania americana e ela passou e a gente trabalhou muito nesse teste, nas perguntas, nas coisas e ela ficou muito feliz que as aulas ajudaram ela a se preparar para isso. Então, esse tipo de coisa me fez querer continuar fazendo aulas. Então, essa é a minha história, assim, em breve, né? Bem, a minha começa com 16 anos, né? Eu morava aqui nos Estados Unidos e quando cheguei ao Brasil, me pediram aulas para dar aula de inglês, no caso. E eu comecei a dar aula, assim como o Samuel. Mas chegou um tempo que eu achei melhor eu me especializar e comecei a fazer letras, fiz letras, e a partir daí eu nunca parei, né? Desde os 16 anos, eu nunca parei de dar aula. Ao chegar aqui, no caso em Nova York, eu comecei a achar um outro público, né? Que era esse que precisava de português e para estrangeiros. E foi quando eu comecei a dar aula também, nunca mais parei. E agora vamos falar com relação à história de vocês, no caso do Samuel com o Brasil e da Adriana com os Estados Unidos. Como isso influenciou suas escolhas profissionais? Samuel, você pode contar pra gente? Eu acho que morar no Brasil e conhecer o Brasil fez tudo isso acontecer, né? Que ah, se não fosse pela missão que eu fiz e se não fosse por casar com minha esposa, eu não teria feito aulas de inglês, eu não provavelmente nem teria aprendido português, para ser bem sincero. E sem o português, eu não iria conhecer esse mundo de idioma
Então, assim, conhecer o Brasil, conhecer as pessoas e a necessidade que tantas pessoas têm para aprender o idioma, ah, me fez querer mais ensinar inglês e levar isso para as pessoas, porque, como eu falei, se eu não tivesse as experiências que eu tinha no Brasil, eu não teria nem iria pensar em ensinar inglês. São, assim, se não fosse por Brasil, não iria existir essas aulas e a gente não estaria aqui fazendo um podcast. Então, Uhum. tudo é por conta daquela missão que eu fiz lá no Brasil. E Eu, você, Adri? eu decidi, acho que pelas histórias que eu ouço desde pequena, que eu já começava a querer ensinar meus amiguinhos certas coisas e tal na brincadeira. E mediante, né, quando eu cheguei no Brasil e as pessoas me pediram aulas de inglês, que eu fui ter mais contato e essa vontade de dar aula aumentou, né? E depois, com o curso de letras que eu fiz e toda a questão profissional, eu falei, vamos continuar. Chegando aqui, né, quando eu cheguei em Nova York, fui chamada para dar aula de português, e aí foi um outro mundo. Parece que eu pensei que fosse a mesma coisa, mas não é, é uma metodologia, tudo diferente. E foi mais isso, seguindo a minha profissão e o que eu já gostava de fazer. E aí, falando na questão dos choques culturais, né, ao ensinar alunos de outra nacionalidade, o que para vocês foram os maiores choques culturais? Eu eu estava pensando muito sobre essa pergunta, porque, assim, choque cultural, em geral, eu conheço muito, né? Mas ao ensinar alunos de outro país, eu, eu tive que pensar muito, porque eu não tinha alunos aqui nos Estados Unidos. Eu não ensinava pessoas aqui, eu não ensinava os americanos português ou inglês. Então, eu pensei sobre as outras coisas que eu ensinava aqui, como a diferença, né? O que eu esperava das pessoas e contra, assim, a realidade que tinha. E eu diria que, para mim, um choque bem marcante é que aqui nos Estados Unidos, muitas pessoas, quando eles pagam para fazer uma aula, eles querem fazer a aula e pronto, acabou. Eles não têm muito interesse em conversar, conhecer mais você, saber mais assim, da sua vida pessoal. É igual, assim, aqui quando você tem um médico e ele faz as coisas de medicina contigo e pronto, acabou. Agora, no Brasil, meus alunos, eles queriam saber mais sobre a minha vida, queriam saber como eu tô, como foi meu dia, queriam conversar e fazer a aula. Assim, isso aplica, eu vi em toda profissão, né? Eu conhecia gente que tinha o WhatsApp do médico, do dentista, do pediatra, sei lá. Eu falei, isso é muito estranho para mim, porque a gente não tem essa cultura aqui. E eu diria que uma coisa que eu descobri, eu acho um pouco aqui também, mas muito no Brasil, é que as pessoas, eles têm muita dificuldade ao dizer não, né? Porque você dá alguma tarefa, alguma coisa para eles, sim, eu vou fazer, ou você consegue fazer isso? Sim, eu vou fazer. Eles têm toda essa energia, essa motivação para fazer, mas mesmo sabendo que eles não vão conseguir, né? Eu tive que ter essa conversa mais sincera com meus alunos muitas vezes, de saber, assim, você realmente vai fazer isso? Até e tanto que quando eu faço minhas aulas, muitas vezes eu pergunto a eles quanto tempo eles conseguem dedicar ao estudo por dia, por semana. Aí eles me dão um tempo e eu falo para eles, tá, vamos pegar esse tempo e vamos cortar na metade. Eu falo, se você conseguir cumprir esse tempo, aí a gente vai aumentar, mas eu quero ver primeiro esse tempinho, porque às vezes a gente fica muito motivado e a gente acaba querendo fazer muito, sabendo que a gente não vai conseguir fazer tanto assim. Então, para mim, eu diria que é isso, nessa questão de querer ter uma conexão mais pessoal e também ah, essa, eu diria, essa disposição a falar sim para as pessoas, mas a falta de dizer não às vezes. Verdade.
Para mim foi o contrário, né? Eu, ao chegar assim e dar aula para o pessoal adulto, né, em Nova York, geralmente eles são dos negócios e tal. Eu perguntava como foi seu dia para ter esse aquecimento na aula. Como foi seu dia para sair um pouco de português? Também eu queria saber, obviamente, mas também para acontecer essa conversação. Então eu perguntava: como foi seu dia? Bom, acabou. Como foi? Então, eu precisava ter mais perguntas para puxar mais conversa com eles. Então, a conversação, às vezes acontecia mediante só eu fazendo as perguntas e eles respondendo. Essa diferença que eu vi com os alunos que são brasileiros, você falava, oi, já vinha. Oi, tudo bem, professor? Tá, 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 tá. E muitas perguntas, né? Outra coisa também que eu senti é que e eu ouço muito isso também lá no Brasil, o aluno do Brasil, ele chama a gente professora, né? Até mesmo em inglês teacher. E aqui não acontece isso. Então, às vezes, eu estava escrevendo no quadro, mexendo com alguma coisa, o aluno fazia uma pergunta, eu falava, mas, né, é para mim? Ou ele está fazendo. Porque não tinha essa professora, ou tal, né? Então, isso para mim também foi um choque. É, essa questão de eu ter que puxar, mas a gente tinha separados os alunos que são falantes de espanhol que querem aprender português e os falantes de inglês que querem aprender português. Então, eu não tive essa dificuldade com os latinos, com os falantes de espanhol. Eu falava, oi, tudo bem? E eu sentia que era muito similar aos brasileiros. Já os americanos, a gente tinha que planejar aulas mais extensas em relação a planejamento e perguntas para poder tirar deles alguma espécie de conversação para eles entenderem, ó, a gente está praticando e tal. Então e eu também fui coordenadora em algumas escolas, então eu coordenava outros professores que também eram brasileiros e davam aula de português para gente, e eles saíam assim chocados, porque normalmente eles também eram professores de inglês lá no Brasil, e saíam assim, eu acho que eles me acharam péssimos, porque não tinha isso, yeah, não tinha aquela animação do brasileiro e tal. É, em relação às aulas, não tinha essa resposta imediata, essas feições e tal. Então, muitos professores que eu treinei falavam: será que eu vou dar conta? Porque eu acho que eles não gostaram da minha aula. E no final, era engraçado que pouco antes de terminar o curso, os alunos tinham que dar os comentários, as notas para o professor, se gostavam da aula e tal. E sempre tinha os professores mais preocupados, sempre tinha as notas melhores, sempre tinha o retorno melhor. Aí eles ficavam aliviados, mas passaram um tempão estressados em relação a isso, esperando esse feedback, esperando essa conexão que não acontecia. E no final falavam, nossa, eles gostam de mim, é verdade que eles gostam de mim? Sim, eles gostam, sinceros ao escrever, né? O que, que eles achavam do professor, bem sinceros e sempre positivo. Então, a gente que já deu aula para brasileiro e começa a dar aula para estrangeiros, a gente percebe essa questão aí, que é bem diferente. E existe alguma história marcante, assim, ou engraçada envolvendo os alunos durante esse tempo que vocês estão aí dando aula? Samuel, conta pra gente. Eu fiquei pensando sobre isso. Eu acho que eu tenho dois, né? Um que é um pouco, eu diria que é um pouco mais sério e talvez um que é mais engraçado. O mais sério era quando eu comecei a fazer aula, eu estava acostumado com aquelas aulas, assim, ao vivo com as pessoas lá na sua sala. E a gente não tinha essa coisa de Zoom, de fazer aula online, que é uma benção, é ótimo. Só que todos nós tivemos que aprender como fazer de uma maneira diferente, como ensinar e nos expressar por uma tela, né? E eu tive um aluno e ele queria fazer aula comigo, queria aprender muito ele estava amando as aulas e tudo estava dando certo. Só que aí chegou um momento que eu acordei um dia
e o aluno mandou mensagem para mim dizendo que não vou fazer mais aula, não vou fazer mais aula e eu não quero fazer mais nada e eu não vou fazer isso, e me bloqueou e pronto. Eu fiquei, nossa, mas o que que aconteceu com isso? Como é uma coisa que me marcou muito. Sei que não, talvez não seja aquela coisa engraçada que todo mundo quer, mas eu falei, como que alguém faz isso, né? Como que alguém faz uma aula, tá gostando, né? Tá falando tudo para você e do nada só cortou. E isso me deixou chocado porque assim, na minha cultura, né? Aqui, eu não vou dizer aqui dos Estados Unidos, mas pelo menos onde eu moro, na nossa cultura aqui no Centro-Oeste, que você fala para as pessoas os problemas que você tem, que você comunica com as pessoas as dificuldades e depois, se você não quer mais, você vai lá e fala tudo bem, eu vou no meu caminho, eu vou embora. Só que lá eu sentia muitas vezes que, especialmente depois dessa esse aluno, que às vezes as pessoas eles não queriam contar a verdade, porque eles não queriam ofender você, não queriam deixar você triste. Eu falo, não, mas eu preciso saber o que aconteceu para, se for uma coisa minha, eu posso melhorar, se for outra coisa, eu sei, posso dar uma aula melhor no futuro, né? Aí outra que eu acho engraçado é que o meu filho, ele estava fazendo uma coisa, ah, eu acho que noutra sala, alguma coisa assim. E eu tava tentando fazer a aula com alguém e eu queria colocar o mudo no, no Zoom e eu apertei o botão errado. E eu apertei o vídeo, aí apagou o vídeo, mas o som tava lá. Aí meu filho fez muitos barulhos estranhos que não era para ouvir, que eu sabia que ele iria fazer, mas ele fez. E aí o meu aluno, ele ouviu tudo, ao invés de não ouvir, só me ver, e foi ao contrário. E aí depois eu vi que não era o microfone. Eu fiquei tão envergonhado, sabe? Eu não sabia o que fazer, mas ele era um aluno bom, então ele não me julgou, só deu risada e pronto. Então, eu digo que isso é mais coisa do Zoom, né? Às vezes a gente tem que apertar o Aham. botão certo, que você nunca sabe o que vai sair da sua família aqui. E você, Adri, tem alguma história para contar pra gente? É, eu tenho, lembrando aqui, é mais uma questão de quando os alunos têm que interagir, porque eles fazem o português, às vezes para negócios, quando eles têm que interagir com o brasileiro, ou no Brasil, ou por telefone, ou por reunião, assim como a gente está fazendo pelo Zoom, às vezes eles reclamam de algo não poder marcar nada no horário do almoço, que para a gente é meio-dia. Então, isso foi eu achei que foi tipo assim, mas vocês também não comem, né? É, mandar e-mail e com respostas de beijos e abraços. E para eles era, "Oh, meu Deus, por quê, né? Que essa pessoa está falando querido, ou apelidos. Eu não dei, eu trabalho com brasileiros, eu não dei a liberdade para eles me chamarem de qualquer nome, de Samuelzinho, sabe? Uma coisa assim, Paulão, umas coisas assim, sabe? Gringo e tal. Então, isso para eles também, o que a gente acha que é descontraído, o que a gente acha que aproxima mais as pessoas, a questão do apelido, para eles, para alguns, também depende do apelido, pode soar como um bullying, né? Eu estou no trabalho, essa pessoa está me chamando desse jeito e tal. Então, esse choque, eu percebi, eu tive que, vamos dizer, apaziguar, né? Falar, não, no Brasil é assim e tal. Teve uma aluna recentemente que falou, me perguntou, porque ela trabalha com brasileiros, se quando alguém te convida para sair, para fazer as coisas, se eles realmente estão te convidando ou estão falando isso para ser educados, que ela ouviu de um brasileiro, não, não acredita, não, ele chamou você para fazer isso, mas ele realmente não quer fazer isso, ele está falando porque você estava no grupo lá, ele chamou você porque já estava lá, né? Ele não ia te excluir. Então, para ela também foi um choque. A questão quando o brasileiro, quando o americano ele é casado, ou o estrangeiro é casado com brasileiros, quando vão ao Brasil pela primeira vez,
geralmente já fizeram aula, sabe falar mais ou menos alguma coisa. E aí eles sempre voltam falando que se eles estavam cansados, porque também traduzir às vezes na cabeça cansa a pessoa. E, ou eles estavam realmente cansados porque está no calor, às vezes do Brasil, e andou muito e fez muita coisa. Eles falam, a pessoa pergunta se está tudo bem, eles falam, não, eu estou cansado. Mas para eles, eu estou cansado é me deixe sozinho, me deixe em paz. E o brasileiro, ele entenderia não dessa forma. Eles entendem que você está pedindo ajuda, que você está falando, oh, eu estou cansado. Ah, então por que que você não deita ali? Por que que você não bebe uma água? Muito o que eles consideram, que eles voltam falando comigo, que é conselho não solicitado também, né? Ah, eu estou na casa, porque normalmente se eles vão para a casa do sogro, se eles vão para o Brasil, eles vão ficar na casa do sogro, da sogra, porque para a gente é comum hospedar as pessoas, principalmente se é da sua família, se você mora longe, a sua família quer ficar com você, pai, mãe, quer que você fique na casa deles, né? E nesse ficar na casa deles, o aluno tem muito contato com a questão da cultura, com a nossa comida, com a forma que a gente oferece comida, né? E para muitos, eu falei que não queria comer, e a pessoa continuava insistindo. O aluno quis dizer, eu fui sincero, eu falei, eu não quero comer. E o brasileiro entendia, ele está sendo educado, então eu vou forçar, vou continuar oferecendo até que essa pessoa aceite. Então, Tem que negar várias vezes antes tem. de. Se não nega, é porque você está sendo mal educado. Eu tive que ensinar isso para minha esposa quando ela veio para cá. Eu falei, não, se alguém oferece e você quer, aceita. Não é mal educado você aceitar na primeira vez, não. Porque se você não aceita, eles vão levar para. Então tá, você não quer, vai Aham, embora, né? tá bom. Vai embora. Exatamente. Outro choque também, que é o tal do despedir e não ir embora, né? Ah, eu fui no churrasco com a minha esposa lá no Brasil, ela falou tchau, mas as pessoas não, entre aspas, não deixaram ela ir embora. Ela falou tchau, ela estava se despedindo, ela deu tchau para todas as pessoas da festa, das quais ela conversou aquela noite, e mesmo ela falando tchau, essas pessoas insistiam que ela ficasse ou continuavam conversando mesmo depois que ela tinha já se despedido. Então, essa questão de despedir e não ir embora imediatamente também foi um choque para eles. Eu falei tchau, eu estou indo embora, né? Não é para você continuar conversando comigo ou insistir. E essa também de despedir de todo mundo. Como assim, né? Você despede com quem você está falando? Para que que eu tenho que despedir da festa toda? Então, isso foi um dos choques também que a gente percebe bastante. A questão do. Uma aluna recentemente falou assim: eu estava conversando com o coordenador, ele mostrando vídeos engraçados para mim. E ela falou: isso no trabalho, lá nos Estados Unidos, ninguém tira o telefone e fica, nossa, olha esse vídeo, olha esse meme e tal. Ela achou também uma coisa estranha. Então, eu acho que essa questão da informalidade do brasileiro até no trabalho é o que chocam as pessoas que eu dou aula para negócios. E a questão de família é essa questão do insistir, do dar conselhos. Às vezes você fala, eu vou para o Brasil, por que que você não vai para esse lugar? Não, você já reservou tudo, já sabe onde vai ficar, você não está pedindo conselho, né? E a pessoa está ali insistindo, não, deixa para lá, vem para esse lugar, por que que você não vai para. Leva ele para São Paulo, leva ele para não sei onde. Você fala, não, mas eu quero ir para esse lugar. Então, eu acho que os maiores choques são essa relação o que eles chamam de invasão de privacidade, né? O espaço do ar, né? Às vezes a pessoa está muito próxima, né? Ela está muito próxima de mim, tem que ter um espaço. O toque, né? A gente lá na cultura, imagina, é o genro, né? Ou o futuro genro, né? Porque a gente já chama de genro antes do casamento, né? Isso também é uma coisa que eles. Que é isso? Já tá me chamando, a gente nem casou, a gente tá namorando ainda, né? E você já tá me chamando de. Quer que eu te chame de sogra, meu sogro? Então, essa questão também da família é uma questão que eles ficam assim, nossa, mas a tia tava pegando no meu ombro. Então, isso eu falo, não, é normal. Eu sempre falo, se o brasileiro te pergunta, tá tudo bem? E você não quer que a pessoa tente te achar a solução e não fique em cima de você, então fala assim, tá tudo bem, né? Isso é o que eu ensino para eles. O famoso I'm fine dos Estados Unidos. Eu sempre falo para todo mundo, fala, você que a pessoa para de falar contigo, fala I'm fine, que aí eles vão deixar. E aí a gente esbarrou em questões da cultura, né? Eu gostaria de Uhum. saber se vocês acham importante ensinar a cultura junto com o idioma,
Como que isso aparece na aula de vocês? Os gestos que usamos, né? Assim, o brasileiro ele fala com a mão também, ele tem vários gestos. São importantes também ensinar tudo isso na hora que o aluno está aprendendo uma nova língua? Eu acho que uma nova língua e a cultura da língua mesmo são inseparáveis. Não tem como você ensinar uma língua sem ensinar a cultura que vem com ela. Porque o problema é assim, eu já conheci muita gente, e quem está na área de linguística já viu esse argumento que está tendo sobre a língua inglesa, né? Que falam que a língua inglesa é uma língua franca, então ela não tem cultura, ela não tem isso, ela só é uma língua que todo mundo usa para comunicar. E eu falo para as pessoas que é verdade, existe o inglês do mundo, né? Existe o inglês que as pessoas usam, sei lá, lá em Ásia, que eles estão falando, só comunicando com o outro. Só que o problema que vem dessa conversa é que, querendo ou não, você vai aprender inglês de algum lugar. E esse lugar vai te ensinar com influência mais americano, vai ensinar com influência australiano, britânico, o sul-africano, sei lá onde for, mas vai aparecer. E então a cultura é essencial para você entender. Também muitos dizeres do idioma vai ter a ver com a cultura. Quando as pessoas procuram um nativo, entre aspas, né? Eles procuram porque eles vão para aquele lugar ou eles vão trabalhar com gente daquele lugar. Então eles precisam entender as coisas. Eu sempre dou o exemplo de em inglês americano, a gente tem uma coisa que é a ballpark estimate, que é quando você dá uma estimação sobre um número que dá para funcionar nessa equação que você vai usar. E ele só faz sentido aqui nos Estados Unidos porque aqui nos Estados Unidos a gente joga beisebol. E o nome do estádio onde a gente joga beisebol é ballpark. Então, ele veio daqui. É essa coisa que a gente usa, essa frase. Então, se você não tem a cultura e alguém fala isso, você não vai entender o que ele quer dizer. É uma coisa comum no business English. Então, eu sempre digo que o inglês, ele tem que ter uma cultura. Eu sempre falo isso para meus alunos antes de eles fazerem aula comigo, que a influência da cultura que eu tenho é americana, claro, né? Então, isso que eu vou misturar com o inglês que eu vou ensinar. Agora, a gente pode focar em outras coisas, mas eu vou trazer isso, porque também eu acho que muitas pessoas eles aprendem inglês no mundo pelos filmes e pela música, e muitos filmes e muitas músicas vêm dos Estados Unidos, então ah, é importante você entender um pouco dessa cultura. Eu acho essencial nas aulas, porque muitas vezes as pessoas querem saber, mas por que que vocês falam isso? Por que que você fala desse jeito? Por que que aqui nos Estados Unidos eles falam I'm fine e o povo fala que não pode, o que pode, isso, aquilo, tudo tem a ver com a cultura. E eu até digo que a cultura é ainda mais de região, né? Porque no Brasil, igual eu morei em Curitiba por um tempo, e Curitiba tem uma cultura separada da cultura de São Paulo, onde eu morei antes. E minha esposa, ela é de Manaus, que tem mais uma cultura do norte. E aí a família dela é de Ceará, que é uma cultura do Nordeste. E a gente visitou Rio de Janeiro uma vez, aí eles têm uma cultura diferente. Então, aqui nos Estados Unidos funciona mesmo do mesmo jeito, né? Eu moro em Illinois, e aqui tem muito campo, pouca cidade, a gente é um povo do interior, então a nossa cultura é diferente das pessoas lá em Nova York, ou em Califórnia, Flórida, esses lugares, que é uma coisa que eu não sei se vocês concordam, se não, não tem problema, mas eu fico triste quando as pessoas vão contando as experiências deles e eles falam os brasileiros, os americanos. Aí eles botam todo mundo do país em um grupo só. E não é assim, né? Eu conheço pessoas que vão para Nova York e falam: "Nossa, mas os americanos, eles são tudo corrido, eles não têm muitas maneiras com as pessoas, eles são muito rude, isso, aquilo, sei lá." Mas é Nova York. Nova York é assim, né? Se você vai para
Georgia, o Tennessee, o Kentucky, a cultura é diferente, as pessoas te cumprimentam, eles têm essa tudo bem, como você está. Minha mãe, ela é de Atlanta, Georgia. E quando eu contei sobre a cultura do Brasil para ela, ela fala: "Nossa, mas parece muito como de onde eu sou, como nós somos." Que no sul, quando você vai na casa de alguém, eles oferecem uma bebida, eles oferecem comida. Quando você bate na porta, eles convidam você para entrar, para conversar e fazer essas coisas. Eles sempre têm um bolinho, uma coisinha para te dar. Eles têm muita dificuldade em se despedir quando eles estão saindo da... Sabe, como tudo que as pessoas falam que, ah, nossa, eu senti tanta saudade disso no... quando eu fui para os Estados Unidos. Mas eles não foram para o Sul, onde tem essas outras coisas diferentes. Então, eu acho que a cultura é importante porque também ele libera a sua mente de você ficar tão presa naquilo de, ah, tem que falar isso, se eu não falo, a pessoa não vai me entender. Não, olha, a gente, eu sempre falo, os americanos, os brasileiros têm quase os mesmos problemas, só que a diferença é que a gente fala inglês e eles falam português. Assim, tirando isso, a gente está reclamando sobre as mesmas coisas na vida, no dia a dia, né? Então, a cultura é importante para ajudar as pessoas a entender que a gente é mais parecido do que a gente acha. Verdade. Você falando isso, Samuel, me lembrou quando eu era criança, eu morava em Nova Jersey. E depois, voltei para o Brasil, depois fui morar perto de Nova York, né? 15 minutos ali. E então, quando eu conhecia pessoas, meus alunos e tal, e pessoas que eu conhecia em Nova York, eles nunca eram de Nova York, sempre vinham de algum lugar. E aí, esse lugar, eu perguntava, aí, como é a sua cidade e tal. Sempre a referência era assim, não é igual Nova York. Lá você sempre falando das diferenças entre Nova York e a cidade deles. Sempre falando que era mais amigável, que a comida era diferente, que tudo era diferente, que eles sentiam falta daquilo, mas precisavam, porque estavam nos seus 30 anos e por ali, a trabalho, mas que não iam morar em Nova York para sempre. Eles tinham certeza que não iam morar em Nova York para sempre. Quando chegasse o momento deles terem família, filhos, aí eles iam voltar para o subúrbio ou para lugares perto da família ou o que for. Então, isso me lembrou muito que eu falava assim, gente, mas todo mundo aqui é de todos os lugares, mas todo mundo está agindo muito similar. E com o tempo, você não percebe, mas você vai mudando também, né? Então, quando eu vim para o subúrbio, saí de Nova York, vim para o subúrbio, era tão visível a diferença, eu já estava, vamos falar assim, contaminada, porque eu andava com meu filho com fone de ouvido e não queria que as pessoas no parquinho conversassem comigo. Eu falava, nossa, o que que essa pessoa está falando comigo? Eu tirava o fone e falava, oi. Aí a pessoa falava, nossa, por que que está conversando comigo? Uma atitude bem, uma behavior, né? Uma atitude assim, bem de Nova York. Aí depois, né, porque eu fiquei lá 8 anos, depois que eu vim para cá, eu fui me acostumando com as pessoas chegarem, falarem com você. Não é tanto igual do Brasil, não se compara, mas pelo menos as pessoas ali sabem, reconhecem que vocês estão ali, tá ali, né? Sabe que você tá ali, reconhece a sua figura que tá ali. Então, essa diferença também é bom ressaltar, até para as pessoas saberem. Quando eu dei aula lá presencial em Nova York, era para pessoas que estavam morando em Nova York, então a gente tinha mais essa dificuldade até de tempo para sentar, prosear, né, conversar e tal. Agora, em relação a essa questão da cultura, eu falo sim, falo bastante sobre. Eu sou de Minas Gerais, né? Então eu falo, eu sou de Belo Horizonte, originalmente de Belo Horizonte. Então, a gente fala dessa forma, porque a minha primeira aula, independente do nível que a pessoa chega até mim, é de fonética. Então, eu falo, vamos ter uma aula de fonética, vamos tirar todas as dúvidas. E aí eu falo, por exemplo, da questão do R, que é diferente em alguns estados, né, do Brasil. Então eu falo, ó, eu falo porta. Mas se você quer, né, tá aprendendo português porque a sua esposa é do interior de São Paulo e fala porta, então você fala porta. Não tem problema, não precisa você imitar o meu sotaque. Mesmo porque eu tive alunos que falaram muito parecidos comigo, a porta, carne, mas o objetivo deles, quando eles foram para o Brasil, eles escutavam porta. Então, quando voltaram, falaram assim: nossa, é tão diferente, e não conseguiram até se adaptar, né, a essa questão do sotaque,
eles sofreram muito. Então eu falei, aí a partir de então eu falei assim, não, tem vários tipos de R's, tem 3 tipos de R's diferentes, ensino e falo. Quando eu falo assim, você pode falar, se, né, se é do Rio, fala mais em vez de mais. Então, você pode aí mudar e ofereço material também que atenda aquela região. Então, também levo em consideração para onde, por que que essa pessoa está aprendendo. Tanto é que quando pessoas chegam até mim e falam, eu quero aprender português porque eu quero morar em Portugal. Aí eu falo, ixi, é diferente, né? É diferente. Eu não me sinto capacitada para falar assim, eu vou te dar aula como você aproveitaria em Portugal, né? Eu já falo na hora, falo, desculpa, eu não consigo atender isso pelo sotaque, até pela cultura também, né? Eu não fui em Portugal, não sei. Então eu não tenho essa condição. Então essa questão da cultura, sim, eu sempre falo do pão de queijo, eu sempre falo da nossa comida em Minas Gerais. Sempre puxa para o meu lado, assim. Tem aluno até que. Tem um aluno recente, ele vai para o Rio, aí ele falou: eu estendi um pouco e vou passar em Minas de tanto você falar. Então a gente acaba colocando sim, falando sim sobre o nosso estado, sobre as pessoas, né, que eles possam encontrar e de onde a gente vem. Então, às vezes o aluno até cria essa ideia de que como é, né, o lugar onde a gente veio e acaba querendo conhecer. Então eu acho sim, eu falo sobre a cultura, sempre tento não entrar em estereótipos, né, igual a gente está falando aqui, que é uma questão de, brasileiro é assim, esse tipo de estereótipo às vezes que pode não ser verdade, né? Então eu falo, ó, a gente tem a fama de ser assim, mas, né? E aí a gente lida isso aí com isso individualmente, sim. Voltamos após um breve intervalo. We'll be back after a short break. If you like our work, please consider supporting us at Venmo at Jinga 2022. You can follow us on Instagram, Facebook, and Twitter at Jinga Language. And if you're interested in having classes with us, or if you have any comments or questions, please contact us at jinga.language@gmail.com. Thank you for listening. E na hora de preparar as aulas, né, vocês pensam na dificuldade dos alunos, né, cada um, tanto para o brasileiro quanto para o estrangeiro que está indo aprender o português, quais as estratégias de ensino funcionam melhor para eles? Eu acho que, assim, eu gostaria de falar que tem uma maneira, tem um jeito que funciona com todo mundo, né? Mas não existe. O problema é que eu, eu falo para todo mundo, né? Quando eu até ensino casais, eu não estou dizendo que não tem nada a ver com nada, né? Mas, ah, às vezes, quando eu ensino casais juntos, o, muitas vezes o marido, ele tem muita confiança, mas ele não estuda nada. Ele tem um problema com isso. Aí a esposa, ela estuda muito, e ela sabe muito, mas ela não tem nada de confiança. Eu sempre falo para eles, eu queria tanto que vocês trocassem um pouco, né? Que ele dá um pouquinho de confiança para você e você dá ah, esse estudo para ele, né? Mas eu digo que uma coisa que eu vi é que a cobrança é necessária, né, quando uma pessoa tá estudando. E a gente não pode ter medo de cobrar os alunos, porque às vezes a gente fica com, sei lá, um receio, a gente fica com medo de ofender o aluno, deixar eles tristes, mas o fato é que eles estão na busca de uma língua nova. E se eles não estão fazendo o trabalho necessário, é nosso trabalho como professor fazer eles alcançar essa meta. A gente, assim, fazer tudo o que a gente puder, né? Porque a gente não pode fazer a parte deles, mas a gente pode cobrar. E no início eu não queria cobrar, porque aqui as pessoas, assim, existe uma cobrança, mas a gente não gosta sei lá, a contenção que acontece entre as pessoas. Então a gente fica, então vai lá, faz seus estudos e pronto. E no Brasil é a mesma coisa, mas eu percebi que quando eu cobrava, ficava melhor. E a mesma coisa, assim, mas como eu falei, às vezes tem alunos que eles precisam uma aula mais estruturada com a gramática, com a pronúncia, com frases, com exemplos, assim, por livro, né, que a gente está
de uma lição para outra lição. Aí tem outros alunos que eles precisam mais uma aula que tem tem um ritmo mais natural, né, de conversa. E a gente fala sobre um pouco disso, e depois a gente fala sobre isso. E eu digo que tem muito a ver com o nível também que eles têm, né? Às vezes a pessoa é mais avançada, eles não precisam uma aula de gramática sobre verbos ou sobre isso. Talvez eles tenham muita dificuldade com preposições, e que muitas vezes é a dificuldade. Então, a gente fala sobre as preposições, mas igual eu falo para eles, que às vezes os alunos eles têm na mente, eu preciso uma aula sobre isso para me ajudar. Mas é aquela, eu não sei se já aconteceu com você, Adriana, mas eu já dei uma aula para alguém sobre algo e depois passando do tempo, né? A gente trabalhou nisso e eles falam, mas eu queria tanto fazer aula, você faz uma aula sobre uma tema gramática, aí depois eles falam, mas eu já sabia isso. Eu já aprendi isso em algum lugar. Eu falo, mas então por que você está perguntando, né? Por que que você está querendo a aula se você já aprendeu? Que aparentemente não aprendeu, né? Não conseguiu pegar aquilo da aula. Então, eu acho que muitas vezes, assim, do jeito que eu faço aula, que eu gosto de fazer em grupos pequenos, para mim o que funciona muito é a cobrança e não não vai para frente até a pessoa conseguir pegar a tema. E eu vejo que por pessoas fazerem aulas muito grandes, né? Às vezes a gente não consegue segurar a sala inteira para essas pessoas pegar essa tema gramática. Então, quando a gente faz em grupo menor, aí é mais fácil você falar, vamos fazer mais sobre isso na próxima aula, vamos continuar com isso até você conseguir pegar. Então, eu não sei se isso respondeu a pergunta, né? Mas nas minhas preparações para minhas aulas, eu não acho que os alunos, assim, que tem um jeito que funciona para todo mundo. Mas eu acho que, em geral, a cobrança é muito importante e a não deixar de ensinar um assunto só porque você, como professor, cansou de ensinar. Que às vezes parece que a gente está batendo na mesma teclado, né? Sempre a gente está falando a mesma coisa, mesma coisa, mas não pega, mas vão pegar. Assim, chega o momento e vai dar certo. Mas eu digo que é isso. É importante você não deixar a pessoa só porque você, eles não vão pegar, não. Tem que acreditar, tem fé e confia que seu aluno vai conseguir pegar aquilo. Isso é tão certo que ele está falando que não só tem personalidade levar em consideração, né? Tem a pressão. Eu quero aprender português por quê? Eu quero aprender inglês por quê? Porque eu quero passar numa prova? Porque eu preciso falar com pessoas importantes? Porque eu tenho que falar com minha família? Tudo, o nível de estresse vai variando também. A época que a pessoa está na vida dela, né? Às vezes ela com 15 anos, ela já não quer, porque está adolescente, não quer mesmo. Aí volta daqui 5 anos, nossa, aquela professora fez de tudo para eu aprender, eu não prestava atenção, agora eu preciso, agora eu quero, agora. Então a motivação faz muita diferença. Então, na preparação de aula, a gente leva em consideração isso também. Eu sempre acabei de conhecer um aluno, eu dou uma aula assim, já com várias brechas ali para eu entender o aluno, entender o estilo dele, né? Eu tive um aluno eu dava aula num banco. E era muito engraçado que ele fazia esses aplicativos, né? Fazia português por lá. E aí ele corrigia, tudo que o aplicativo corrigia, ele anotava e falava, eu vou tirar essa dúvida com a professora. Então, a gente tinha 1 hora de aula, e se eu deixasse por conta do aluno, a gente ia ficar só corrigindo questões gramaticais ou só vocabulário. E eu não estava vendo ele conversar. Então eu falei com ele, ó, se te deixa tranquilo a gente pegar 15 minutos da nossa aula só para eu dar uma olhada entre aspas, erros, para eu poder te mandar depois um e-mail te falando como é que foi tudo, e depois me deixa dar aula aos 45 minutos, né? Porque também eu não posso falar, não, eu vou rejeitar o que você está me propondo aqui.
Eu pego aquele minutinho, faço com ele, mas como professor, eu sei que aquilo não estava funcionando, eu sei que não ia funcionar, só ficar corrigindo, ele ia ficar batendo na tecla só dos erros, só dos erros. Então eu queria uma coisa mais solta, e ele, como ele é dos negócios, às vezes também a gente tem que levar em consideração também a profissão da pessoa, né, que acaba moldando a personalidade. Ele queria respostas exatas, né? Por que que eu errei aqui? Por que que isso é isso? Isso então é isso? Aí eu falava, nossa, depende do contexto. Parecia até que eu estava enrolando, mas não é. A pessoa chegar e falar assim, o que que é livro? Ok, livro eu consigo ver aqui. Mas o que que é uma expressão? Às vezes ele quer só uma palavra da expressão. A expressão precisa ser falada inteira para eu entender que é uma expressão, né? Minha filha mesmo, muito ela tem 2 anos, e ela falou assim, eu falei com ela, coloque o seu óculos na bolsa, que era a minha bolsa. Ela entendeu bolso. Aí eu falei, nossa, eu nunca tinha pensado que bolsa e bolso só é o feminino e o masculino, mas são de coisas diferentes. Então, falar comigo uma palavra só mas não me dá contexto, aí fica difícil, né? Então, assim, procurar exatas em línguas é meio complexo, tem que ter. Então, você tem que levar em consideração tudo isso. E o que acontece também, às vezes você tem esse aluno que é o parecido com o que o Samuel estava falando, aquele que você, como professor, você fala, não é possível que eu não estou fazendo meu trabalho, né? Você fica se culpando, fala, nossa, não é possível, eu já fiz de tudo e tal. Ou o aluno está muito bom aquele dia, mas na próxima aula ele esqueceu tudo. Aí você fala, meu Deus, ele tava legal o fim da aula, agora ele já esqueceu tudo, ele está respondendo tudo de conjugação que não é daquela forma. Aí o que você às vezes tem que fazer é mudar. Ah, hoje vamos escutar uma música, hoje a gente vai. Tá, então tem que ficar ali oscilando, mudando, às vezes repetindo, mas de outra forma, né? Com outro livro, com outro vídeo, mudar ali. E é muito interessante que às vezes tem aluno que né, você sabe, fala, nossa, ele não está preparado. A gente acha, né, que ele não está preparado para ter uma conversação com a sogra dele lá no Brasil. Mas esse aluno às vezes fica uma semana, ele volta muito melhor e ele fala, professor, eu consegui entender tudo, eu consegui comunicar. Aí você fala, sério? Mas por que que você não usa, né? Por que que não usou isso aqui em sala de aula? Mas é porque tá dentro da pessoa. Então, no momento que ela é exposta, né, a língua vem, de algum lugar vem. Então, às vezes, a gente fala, acha que não tá entrando, né, acha que não tá aprendendo, mas na verdade tá lá. Em algum lugar tá lá. Então, tem esses alunos também. E tem aqueles que pegam muito fácil, você fala, nossa, que facilidade, mas você vai conversar com ele mais à frente, ele esquece. Ele é ótimo no momento, mas depois esquece. Então, realmente, o planejamento que a gente usa vai muito da nossa experiência, né? Vai muito do que. Tem que levar todos esses fatores em consideração na hora de preparar a aula, na hora de escolher material também. Às vezes você funciona maravilhosamente com um aluno, mas com o outro é quase uma tortura para ele. E também, levando em consideração um professor que está dando aula de português e um professor que está dando aula de inglês, também você tem que ver como que essas pessoas aprenderam na escola, como que é a escola deles, né? Eu tinha muitos alunos focados em gramática, eu quero aprender isso, porque eu quero esse ponto gramatical, como se isso fizesse com que eles falassem, né? Então, isso tem que ser levado em consideração. E quando a gente fala, assim, quando a gente aprender uma nova língua, sempre tem alguma coisa que estranha ou tem dificuldade, né? Então, Samuel, para os seus alunos, o que mais estranho ou tem dificuldade na hora de aprender o inglês? Eu diria que para eles, ah, a maior dificuldade que eles têm não é nada com a língua, mas que eles cresceram dentro de um lugar, dentro de um espaço que falava para eles que inglês era a coisa mais difícil para eles aprender e que o inglês vai mudar a vida, mas você não vai conseguir falar. Então, o que eu quero dizer com isso, com muita gente que talvez não conhece, o Brasil é um dos maiores
O Brasil é um dos países com mais escolas de inglês do que qualquer outro país no mundo. E o inglês, ele lucra muito no Brasil, porque todo mundo precisa e pouca gente fala inglês, né? Eles falam que o quê? 5% da população fala inglês, é só 1% desses 5 que são fluentes, né? E isso é um problema muito grande com um mundo que necessita inglês. E eu digo que a maior dificuldade é que eles entram na aula já derrotados, já estão prontos para desistir porque eles já assistiram vários Instagram que todo mundo está ensinando sobre alguma coisa e assim, é incrível. Você pode entrar no Instagram e ver lá uma pessoa fala que você não pode falar isso, 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 isso. Aí vai para o próximo vídeo, a pessoa fala, você só precisa falar e vai falar a mesma coisa. E são tudo, as pessoas vão contradizendo as coisas dos outros, e é uma competição entre quem é o melhor professor, que até entra na questão de eu devo estudar com nativo, tem que ser professor daqui, e acaba criando currículos que levam as pessoas a estudar 12 anos de inglês. E assim, não que as pessoas não precisam 12 anos, eu digo que se você realmente quer melhorar, você vai estudar a vida inteira. Mas, assim, para você chegar a um nível que você consegue comunicar, falar com as pessoas, não precisa 12 anos de curso. Um, e então, assim, eu diria que a maior dificuldade é essa cultura de inglês dentro do Brasil, que cria o pensamento de eu não vou conseguir, eu não posso, porque é muito difícil. Porque as aulas de inglês, né, eles não iriam vender tanto curso, vender tanta coisa lá, se não conseguissem convencer o povo que o inglês é uma coisa super difícil, que eles não vão conseguir. E aprender qualquer idioma não é fácil, Uhum. né? Tem gente que aprende mais fácil do que os outros, mas o inglês não está em cima das línguas mais difíceis do mundo. Tem gente, você vai em qualquer país, o povo vai falar, você sabe que a língua mais difícil de aprender é aí, aqui é inglês, no Brasil é português, aí lá no México é em espanhol, sei lá, eles vão falar qualquer coisa, mas na lista mesmo, né, existe várias. Inglês nunca está em cima. E ele é uma língua, ou ela é uma língua difícil, mas não é impossível. Então, eu me encontro muitas vezes nas minhas aulas precisando dar essa motivação, né, o pep talk para meus alunos, porque eles precisam acreditar neles mesmos. Assim, a gramática, as falas, as frases, as gírias, todas essas coisas são difíceis como qualquer outro idioma, né? Eu não diria que tem uma coisa que é muito difícil. Né? A gente pode falar o som do TH, mas a gente sabe que é possível, né? Ou as preposições, mas qualquer idioma, preposições são difíceis se não é sua língua nativa. O problema mesmo é a confiança que as pessoas não têm em si mesmo. E eu nem consigo contar, na verdade, quantos alunos eu tive que eu precisava, parecia que eu estava lá na aula de joelhos, assim, rogando que eles vão acreditar que conseguem, porque Uhum. eles vão lá e assistir o podcast e falam, nossa, eu não entendi nada, é isso, é isso, é isso. Eu falo, mas às vezes é um bloqueio mental. Às vezes você precisa ir lá e falar. Eu falo, você entende essa palavra? Entendo. E essa? Sim, e essa, e essa, e essa, e essa. Sim, sim, eu entendo todos. Então você entendeu a mensagem. Tem que parar de se duvidar no momento, né? Porque aqui acontece muito também. Os americanos, eu falo que na igreja eu vi isso muito, que eu achei engraçado. Aqui nos Estados Unidos, você vai na igreja, as pessoas vão cantar. Eles vão cantar bem, mas só as pessoas que sabem cantar vão cantar, as outras pessoas vão ficar quietas. Você vai na igreja no Brasil, todo mundo canta. E pode ser que não canta bem, mas eles vão cantar. E essa é assim, aqui as pessoas eles têm medo de errar. E no Brasil parece que ninguém tem medo de nada.
na hora de fazer muitas coisas, mas na hora de falar inglês, parece que todo medo é guardado para isso. Eu falo, mas você tem que ter essa confiança que tu tem para cantar lá, porque eu conheço a sua voz, não é a melhor voz de cantor, não. Então tem essa mesma confiança que você tem cantando para falar inglês. E eles vão, assim que a pessoa tiver a confiança, eles começam a falar, é uma coisa linda, sabe? Que como professor você fica quase chorando na aula, porque você viu que a pessoa tá falando, e você fala, nossa, e você nem percebeu que você consegue fazer isso. Uhum. Então, eu digo que é isso, pelo menos para meus alunos. É, exatamente, essa sensação é maravilhosa. Você pegar um aluno que não fala nada e de repente você está num nível que você está trocando ideia assim com o aluno, você fala, meu Deus, né, a gente está nesse nível já. E eu ia te fazer uma pergunta se você sente que o brasileiro ele acha que ele primeiro tem que estar perfeito a língua antes dele se comunicar. Você acha que ele tem esse assim, não está perfeito, então eu Com certeza, eles acham isso, né? Não vou dizer todo mundo, mas muitos eles acham que tem que estar perfeito antes de falar. Eu falo, não, 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 vai lá. Eu não falo perfeito, mas eu me esforço para falar português, né? Tá indo. Então, assim, é igual tu falou, né? Não pode ter essa coisa de ficar, tem que estar perfeito antes, não. Nem um pouco. O que eu percebo dos meus alunos é se você colocar eles numa turma onde eles só falam inglês, então tem falante, mas já viram espanhol e tudo na escola. E se colocar com um nativo de falante espanhol, e esse falante espanhol está falando um tanto de espanhol e acha que está falando português, o que que acontece? Esse aluno americano, ele fica intimidado, né? Então, se a gente coloca pessoas que falam, mesmo que um pouco a mais, ou falam espanhol, eles acham assim, eu não tenho que ficar nessa sala, porque essa pessoa sabe mais que eu quero alguém no mesmo nível, eu quero mesmo, então eu sinto essa questão de justiça, sabe? A gente não está começando do mesmo lugar, eles querem alguém que está começando no mesmo lugar. E isso às vezes é difícil achar, porque todo mundo vai aprender português, vai aprender uma língua, às vezes escuta um podcast, o outro não faz nada, só aparece na aula, né? Estuda, mas faz o básico, não faz extra, né? Então, essa questão de nivelamento, sabe, assim, igualzinho isso, eu acho que é a grande dificuldade que eu tenho para encontrar para falar com eles. Não, essa pessoa está falando portunhol, essa pessoa está falando muito espanhol, então parece que está falando muito português, mas ela está no seu mesmo nível, e às vezes até menos, porque o que eu te ensino, o que eu te falo, você reproduz e continua. Às vezes o falante espanhol escuta, entende, mas ele volta para o espanhol. Então, essa questão do nivelamento, eu acho. E outra dificuldade, eu acho que são os nasais, né? Não, são, né? Onde tem a sílaba, né? Então, quando fala a entonação, quando fala uma palavra maracujá, né? Eles têm dificuldade. Onde que qual que é mais forte e tal? Então, eu acho que em relação à língua mesmo seria mais ou menos isso. Eles acham dificuldade, não diria, mas os estrangeirismos que a gente usa, né? Igual eu falo assim, tem o deadline, aí ou eles falam assim, o deadline. Eu falo, não, 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 não é deadline, não, é deadline, tem que falar igual fala lá no Brasil, né? Porque falar tudo em português, depois falar isso em inglês aí perfeito na frase também. Então, essa parte deles terem que falar a própria língua com sotaque brasileiro também é uma coisa que às vezes eles acham graça ou eles simplesmente falam, nossa, mas eu não quero falar assim, mas é assim que a gente fala lá, não vai, né? Se a gente fala de outra forma, de repente a pessoa não entende, mesmo que seja a mesma língua. Então, eu acho que a dificuldade é algumas sons, né? Esses ãos que a gente não escuta aqui, essas questões da sílaba tônica, é, e essa questão de se estão em grupos, querem que todo mundo começa do zero, né? E não existe esse do zero, porque cada um vai estudar mais ou menos, né? Samuel, como que os alunos brasileiros reagem ao fato de você ser um americano? Bem, a maioria eles gostam, como eu falei antes, muitas vezes é por isso que eles entram em contato comigo. Por mais que eu gostaria que não fosse por eu ser americano, ele ajuda, né? Ajuda porque muitas pessoas eles acreditam que se seu professor é nativo
falante de inglês ou português, que você vai ser melhor para ensinar eles. E eu concordo um pouco, mas não 100%. Eu acho que depende muito da sua meta e o que você quer atingir. Porque, assim, eles ficam muito felizes porque eu consigo ajudar com uma pronúncia bem mais clara e, assim, eu não, eles não escutam uma diferença entre como eu falo e como eles escutam nos filmes e nos vídeos que eles assistem. Então, eles têm uma certa confiança que eu vou falar a coisa certa para eles. Mas eles, assim, eu diria que a recepção é muito positiva e, como eu falei, eu gosto quando eles falam que é porque eles ouviram que eu sou um professor bom, que eu ensino bem, mas às vezes eles falam, mas é porque você é nativo, então vai dar, é por isso. Aí eu fico, tá bom, né? Mas vamos, vamos lá. Eu vou te falar por quê, né? É que, assim, como eu falei, nativos são bons para ajudar com sua pronúncia, com essas coisas. Muitas vezes eles gostam que eu sou americano, mas eles gostam ainda mais que eu morava no Brasil, que eu falava português e que eu entendia eles, eu entendia o que eles queriam falar. Quando eles falavam, mas eu não entendo porque no português é assim, 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 eu falo, olha, eu sei que é assim, eu entendo você, eu entendo o que você quer dizer, mas deixa eu te mostrar como eu conectei eles. É aquela coisa, né? Eles estão tentando construir pontes do português até o inglês. E eu construí meus pontes do inglês até o português. Então a gente está em lados contrários. Então eu digo para eles como eu conectei eles, só que em reverso, né? Eu falo, Uhum. por exemplo, eu ajudava as pessoas quando que eles gostam de falar muito como tem tal coisa no mercado, né? Aí quando vem para cá nos Estados Unidos eles vão have this thing, aí eu fico, mas não é assim, né? Eu corrijo minha esposa muito, ela fica chateada, mas tudo bem. E ah, e aí eu falo para eles, olha, pensa assim, tem que dizer o quê? Aí eles, o quê? Eu falo, eu existi, né? Existi. Eu falo, em inglês, a gente tem a palavra exist, que é a mesma, sabe? A gente consegue levar os significados até uma palavra em comum. Eu falo para eles, olha, segue esse caminho, porque em inglês a gente fala there is, there are, a gente fala dessa forma, mas tudo quer dizer isso. Então eu falo para eles, se você esquece, vai para o raiz. Porque por mais que não seja uma coisa comum que a gente fala, ah, é uma coisa que eles vão entender. Eu quero que meus alunos consigam se expressar. Por mais que não se expressam de um jeito natural daqui, pelo menos as pessoas vão entender primeiro e depois, com o tempo, eles conseguem se expressar mais natural. Mas eu diria que eles ficam felizes por eu ser americano, querendo ou não. E Adriana, no seu caso, os alunos estrangeiros, eles valorizam o fato de você ser nativa da língua portuguesa? Sim, não é a primeira pergunta, não é porque a gente já deixa bem claro, né, que a gente é nativo brasileiro, então não tem essa pergunta, você é brasileiro e tal, mas eu sinto que tem essa confiança, assim, ela, né, ela tal. O fato de eu, assim como Samuel é casado com uma brasileira, eu sou casado com um americano, isso também eu acho que é uma questão assim, então eles sabem nossas questões culturais, aqui ela entende. Mais do que ser nativa, eu também entender como que é esse relacionamento com outra pessoa de outra cultura, né? É, outra coisa também, eu sempre explico para eles o seguinte: aqui nos Estados Unidos, então talvez seja diferente do Samuel, tem muito estrangeiro, muito imigrante, vamos chamar assim, tem muito imigrante. Então, o que que acontece? Eles falam assim: nossa, eu entrei num grupo que só tem brasileiros que moram aqui. E esses brasileiros moram aqui há 20 anos, há 15 anos, moram muitos anos. Então eu sempre falo com eles assim, quando eles estão falando como se fosse um filme dublado, sabe? Às vezes eles estão pensando em inglês, eles só passam para o português exatamente da forma que eles pensam em inglês, aquela frase. Por exemplo, me deixa saber, né? Me deixa saber. O brasileiro que fala me deixa saber? Fala,
né? Às vezes eu pego palavras assim que eu falo honestamente, basicamente, né? Como basically. Então, basicamente, honestamente, então isso a gente não escuta muito lá no Brasil, né? Então eu falo com eles, tem três tipos de português. Tem a pessoa que mora, seu amigo que mora aqui há 20 anos, que esqueceu um pouco do português, que faz essa tradução ou até adapta, né? A gente tem palavras que a gente em inglês que a gente usa como se fosse um verbo em português, né? Ah, ele parqueou o carro, e tá bisado, meu dia off. Então, tem umas coisas que o brasileiro de lá do Brasil não fala, né? Tem que ser o brasileiro que mora aqui há muitos anos e que tem esse tipo. Então, é quase um outro tipo de português, né? Então, isso também é importante saber por que que você está aprendendo português. E tem aquele outro brasileiro que viaja para cá de vez em quando e que assiste filmes em inglês. Então, ele não vai falar bisado, mas ele vai saber certas palavras. E tem aquela pessoa que nunca saiu, não sabe inglês. Então, quem que ele vai se comunicar, né? Vai comunicar com a sogra, que já é bem mais velha e que não sabe falar inglês, e ela vai usar todos os regionalismos, vai usar todo, né, o seu sotaque, sua forma de falar. Então, o que eu sinto também, o que eu falo com eles, é que vão ter vários tipos de português, depende onde, né, que a pessoa está, como ela, onde, quanto tempo ela está aqui e essas coisas assim. Então eu falo assim, eu sou nativa? Sim, mas tem tanto tempo que eu tô aqui que às vezes sim vai sair um honestamente. Me deixa saber não, porque isso aí eu já peguei. E outras coisas que você acaba traduzindo, né? E que isso acontece na língua. Então, o fato de ser nativo é bom, é tudo para eles, mas eu sempre tenho que falar com eles. O fato de ser nativo, esses brasileiros que moram aqui há 20 anos são nativos, mas eles estão falando outro tipo de português, né? Eles estão falando um português que está americanizado, né? Então tem essa questão também. E também como, até mesmo o Samuel falou, só o fato de ser nativo não significa que você saiba transmitir a língua. Às vezes você fala o Samuel deve ser com TH, o meu é com ão. Se eu não falo para eles onde acontece aqui na boca, né? Onde está a sua língua quando você fala? Onde está o ar? Só ficar repetindo ão, não vai muitas vezes. O ouvido do aluno ele não capta porque não tem na língua dele. Então, ficar repetindo, muitas vezes, esse professor que não sabe, né, não tem essas metodologias, ele vai falar assim, nossa, se eu repetir 30 vezes a pessoa não escuta, porque não tem esse som. Até o ouvido reconhecer esse som, você precisa falar, ó, tem um ar que sobe, né, onde avô e avó, onde que é produzido aqui, a questão labial, né, a gente usa muito nas vogais, né, a, e, i, o, u, então, essas questões também a gente tem que saber para passar para o aluno e não só ficar repetindo, né? Só pelo fato de ser nativo, eu vou ficar falando aqui, esperando que ele entenda, né? Hoje em dia, a maioria das aulas estão acontecendo online, né? Então, como para vocês, professores, vocês se mantêm atualizados ou criativos nas aulas? Porque eu acho que deve haver uma diferença quando é presencial e quando é online. Como que vocês fazem aí? Para manter criativo, eu diria que você precisa entender o que as pessoas estão vendo, né? E também se colocar no lugar do aluno. Que eu sou uma pessoa que, se uma pessoa fica falando e não me dá a chance de interagir, eu também vou ficar pegando no celular, vou fazer isso, vou fazer aquilo. As pessoas esquecem que, sim, a gente está fazendo nosso Zoom aqui, mas é muito fácil você fechar a janela e fazer outra coisa enquanto a pessoa fica falando. Eu tinha um aluno uma vez que era, eu acho que ele tinha 12 anos, né? Os pais dele queriam muito que ele fizesse aula de inglês. E ainda bem que eu conheço os movimentos das pessoas que jogam videogame, porque a gente estava falando e eu vi ele mexendo, eu sabia que ele tava jogando Minecraft enquanto ele fazia aula. Aí eu fiz umas perguntas só para ver se ele estava prestando atenção e ele não conseguiu responder. Eu falei, olha, eu sei o que você está fazendo. Eu não vou contar para seus pais, né? Mas eu quero que você preste atenção, pelo menos até o final da aula. Eu falei, olha, e o que que eu fiz com ele, né? Porque eu percebi que ele não tinha
uma atenção muito forte. Então, a gente começava a estudar com Minecraft. A gente começou a usar os vídeos de Minecraft, de pessoas que jogam, ou às vezes a gente olhava no jogo, ver como que eu podia relacionar isso com o inglês. Então, para mim, o que eu faço, eu gosto de ver os interesses das pessoas e a gente vai lá. Ou seja, a gente fala sobre uma coisa. Vamos supor que eu estou ensinando um brasileiro, aí eu falo para ele sobre aqui em Saint Louis, a gente tem um estilo específico, um corte de porco que se chama pork steak, que não tem no resto dos Estados Unidos. E eu falo para os meus alunos sobre esse corte, que a gente gosta muito, especialmente quando faz do jeito churrasco. Aí eu não só falo sobre isso, mas eu mostro para eles, né? A gente está online, então a gente pode dar um Google lá e mostrar isso. Se a pessoa falar, eu moro aqui, então a gente vai lá no mapa para ver onde que eles moram. Eu mostro para eles onde eu moro e a gente vai explorando, usando todas as possibilidades com a internet, né? E até tanto hoje em dia tem essas coisas de inteligência artificial que tem muitos professores que eles têm medo do IA, né? Eles acham que vai tomar o lugar deles, mas como professor, você precisa. Eu vi alguém falar isso antes, né? Que se você não. Ele. A inteligência artificial só vai tomar seu lugar se você não aprende a usá-lo, né? Então a gente precisa aprender a usar ele nas nossas aulas e como, por exemplo, tem alunos que eles falam, mas eu posso usar o ChatGPT para fazer dúvidas, perguntas? Fala assim, mas deixa eu te mostrar como fazer, deixa eu te ajudar a usar ele, né? Como professor, a gente pode usar ele para dar mais dicas de algumas atividades que a gente quer fazer. Tem muitas oportunidades que você pode aproveitar usando a internet do Zoom, que eu até fiquei tão confortável fazendo a aula online que dar aula presencial era mais difícil para mim do que dar aqui. Porque aqui eu aprendi a usar todas as coisas. Aí fiquei lá no presencial, a gente fala sobre uma coisa, eu falei, nossa, eu nem consigo pesquisar para vocês verem como que é. Eu não consigo abrir meu whiteboard aqui para eu desenhar para vocês. Então, assim, tem professores que eles ficam com medo de usar as ferramentas que tem para usar, mas eu digo para mim, para manter a interação, eu vou lá e usar todas as ferramentas que tem, porque todo mundo é diferente, mas existe tanta coisa que dá para usar que sempre tem algo que vai bater bem com alguém. Então, é isso que eu faço. Para mim, o online foi muito estranho, porque eu fiquei anos, né? Anos dando aula presencialmente, muitos anos. Então, quando chegou a pandemia, vai ter que ser online. Eu tive uma certa resistência, porque eu sempre trazia coisas em sala de aula, flashcards ou figurinhas, tarará, e papel, e um conversava com o outro, eu estava ali do lado e tal. Então, para mim, realmente foi muito difícil, mas por estar tanto tempo em sala de aula, né? Aí, com a pandemia, tudo, comecei a dar aula. No meu caso, é, no meu caso, porque os Estados Unidos é tão grande, né? E tem pessoas de tantos lugares. O horário foi um problema. Às vezes o horário num lugar, o horário no outro. Então, isso eu tive dificuldade. Mas uma coisa muito incrível é que na aula, às vezes eu planejo uma aula, mas o aluno faz uma pergunta típica assim: Ah, mas lá em Belo Horizonte vocês comem pão de queijo, mas como que é o pão de queijo? Aí eu tenho como acessar, igual o Samuel falou, mostrar um pão de queijo, mostrar uma receita, né? Teve aluno que já fez o pão de queijo. Ah, professora, você fala tanto desse lugar, aí eu vou lá, navego e mostro para eles onde fica e tal. Então, essas possibilidades são ótimas. Então, hoje em dia, uma aula presencial seria interessante, mas eu não consigo mais imaginar 5 vezes por semana, assim, sabe? 5 vezes você sair de casa, pegar um carro ou qualquer coisa assim, ir lá, voltar, eu imagino que seja muito cansativo. Eu fazia, fiz por muitos anos. Mas hoje em dia eu já penso, nossa, é tão mais confortável e essas possibilidades, né? De você conversar ali, já, pum, a tela ali, mostrar para o aluno. Essa questão de horário, eu nunca conseguiria chegar em Seattle, igual tem uma aluna minha, a gente nunca ia se conhecer, a gente nunca ia ter aula, essas possibilidades. A única coisa que eu acho, estando aqui nos Estados Unidos, é uma questão de preço. Isso eu acho,
porque cada estado aqui tem um salário, umas questões diferentes. Então é difícil achar um meio termo aí. Isso é o que eu acho em relação à distância dos alunos. E que conselhos vocês dariam para quem está começando a aprender uma nova língua? Essa é uma boa pergunta. Uhum. A minha irmã, ela vai fazer uma missão igual eu, só que ela vai para a França daqui uma semana. E ela tá aprendendo francês, as coisas assim, e ela ficou perguntando, né, um pouco sobre idioma. E eu falei para ela, olha, para mim, o que que eu acho um dos pontos, uma das características mais importantes de aprender um idioma é humildade. É você conseguir aprender e entender que dá para aprender mais. E você não é o melhor. Você sempre precisa buscar entender melhor. Ah, que estudo, assim, estudar a gente já entende assim, o código, né? Tem todo mundo que fala, nossa, mas eu descobri como você vai falar esse idioma em 12 semanas, olha. Talvez, mas tudo é o mesmo. Você precisa colocar tempo e precisa usar esse tempo com sabedoria, precisa ser eficiente. Então, além de ter um tempo para estudar o idioma, você precisa aproveitar o tempo que você tem para para aprender e saber como estudar, né? Eu sempre falo, às vezes a gente nem sabe estudar o idioma. Então, é bom uma pessoa entender como estudar e como aproveitar o tempo que tem e entender que você nunca vai parar de aprender um idioma, né? Não estou dizendo que você tem que fazer aula para sempre, né? Mas você precisa sempre buscar mais entendimento, porque o idioma é uma coisa viva, né? Uma coisa que vive todos os dias. O inglês hoje não é o mesmo inglês de 10 anos atrás, de 20 anos atrás. Ah, e as pessoas, eles esquecem isso, né? Quando eu estudava português, mais, assim, mais intenso, né? Hoje em dia eu ainda estudo, mas quando eu estava nessa missão, todos os americanos, eles pararam de estudar depois uns 6 meses, 9 meses, que eles sentiam que o que eles tinham era suficiente. Só que eu não gostava de falar de um jeito americanizado. Eu não gostava de falar essa basicamente, eventualmente, tudo isso que você escuta dos gringos que falam português. Eu queria falar de um jeito mais natural, queria falar com as pessoas e eles não prestar atenção no meu sotaque, no meu português, mas prestar atenção nas minhas ideias, nas minhas opiniões. Então, eu sempre buscava entender, mas eu falo, assim que algo ficou fácil para mim, eu procurava um jeito de dificultar o meu estudo. Por exemplo, eu estudava muito, eu tinha um dicionário que traduzia, né? Me dava palavra de português para inglês e vice-versa. Eu ficava fazendo isso. Só que chegou um tempo que eu conseguia entender quando eu estava lendo em português. Então, o que eu fiz, eu peguei um dicionário em português e eu só estudava o dicionário em português. Quando eu encontrei uma palavra nova, né? Eu estudava muito a Bíblia, esse tipo de coisa. Então, eu tinha um português bem diferente, bem mais complexo. Mas eu buscava no dicionário ao invés de buscar a tradução. Porque eu falei, eu vou começar a entender o português do jeito que os brasileiros entendem português. Porque quando eu quero saber o significado em inglês, eu procuro no dicionário em inglês. Eu não procuro uma tradução. Então eu comecei a fazer isso em português. Eu comecei a pensar como que eu vou continuar fazendo isso. É isso que eu faço. Eu sempre busco algo mais. Eu quero saber o que mais eu posso fazer. Eu escuto meus áudios quando eu mando o WhatsApp para ver onde está a minha pronúncia, como tá isso, como tá aquilo. Eu pergunto à minha esposa. Minha esposa é ótima, ela me corrige sempre, não só nas ideias, mas também na minha português. Então, eu peço para ela fazer isso. Eu falo, olha, se eu tô falando errado, me corrige. Talvez não no momento, né? Se a gente tá conversando, mas me fala depois. E ela faz isso, e isso me ajuda muito. Eu acho que a motivação, né? A motivação é que eu acho que vai ser esse gancho para esse aluno querer aprender, né? É, eu sempre falo o que que te motiva,
Por que que você está aprendendo português? É para falar com a sogra e com o sogro? Descubra o que que eles gostam, onde que eles vão te levar. Então, assim, linkar, né? Ó, linkar, tá vendo? Conectar, assim, o interesse com a utilidade, né? Então, se você vai ao Rio, vamos estudar sobre o Rio, vamos falar sobre o Rio. Falando desse negócio de Minecraft, eu tenho uma aluna de 15 anos que ela está aprendendo português por causa do Minecraft, que ela assiste vídeos e a maioria dos YouTubers são brasileiros. Então, por isso ela quer aprender. Então, essa é a motivação. Então, essa aula eu não conhecia, não conheço nada de Minecraft, e ela tá me explicando o que que é. Eu não estou pesquisando, falei com ela, não vou pesquisar, você vai me explicar o que que é isso. Então eu faço perguntas para ela e ela está tentando fazer com que eu entenda o que que é. E no final da aula, que vai ser a aula que vem, a gente vai assistir um vídeo junto, eu vou entender, colocar todas as ideias em prática. Então eu acho que o conselho que eu daria é qual que é a sua motivação, né? Especialmente no português que, como eu falei, não é obrigatório, então é para negócios. Então vamos pesquisar mais sobre questões de negócio. É sempre achar o que vai motivar, porque tem alunos muito disciplinados, eles querem, tem alguns alunos muito disciplinados, eles querem realmente aprender, eles estão de boa fé, né? Mas se não tem a motivação e eles se sentem que falharam, né? Ah, eu estou falhando porque eu não consigo, mas eu quero. Então, vem do professor também tentar achar essas questões que vai deixar o aluno motivado com um assunto que não seja só relevante para o professor, né, gente? Tem que ser relevante para o aluno mais que tudo, né? Sim, e onde nossos ouvintes podem encontrar você, Samuel? Onde que os nossos ouvintes podem saber mais sobre o seu trabalho e você também, Adri? Pode me encontrar no Instagram, que ah, meu nome lá tá como Fala com Samuel. E pode me encontrar no YouTube, se eu colocando meu nome, Samuel Bledsoe. Ah, e eu acho que é isso só. Eu só fico mais nessas duas redes. Então, vão me encontrar ou no Instagram ou no YouTube. Ótimo. Com a gente, né? No Ginga Language, você acha no podcast, você acha a gente lá. Você acha também no YouTube. Você tem nosso e-mail que você pode mandar, que é o ginga.language@gmail.com. E no nosso site, né? O próprio site, quando você vai, gingalanguage.com, você acha a gente lá também no nosso site. Instagram também, pode mandar mensagem por lá. E agora, para finalizar o nosso episódio, eu sei que Samuel já esteve no Brasil, a Adri também. Eu gostaria de saber o que vocês sentem saudade do Brasil. Bem, aí eu diria comida, mas ah, mais específico eu seria os salgados, como coxinha, ah, Hum. e como que tem? Eu não gosto de quibe, mas todas as outras coisas são ótimas, né? Então, assim, esse tipo de coisa, ah, onde eu moro agora é um pouco mais rural, então não tem tanto restaurante, não tem tantas coisas. Eu diria que talvez as pizzarias, que parece que aqui não tem tanto pizzaria assim, que não é de Pizza Hut, o Domino's, esse tipo de coisa, né? Eu gosto de pizzaria mais pessoal. Então, eu sinto falta disso, mas em si, eu acho que é comida mesmo. Comida sempre é a maneira de tocar no meu coração. Então, eu sinto muito saudade das comidas do Brasil. Eu sinto, sabe uma coisa interessante que toda vez que meu marido foi poucas vezes ao Brasil, mas a gente está preparando uma outra viagem, o que que acontece? Eu vou lembrando de certas coisas que tem no Brasil, até mesmo para falar com ele. O filtro de barro, eu falo com ele, nossa, que saudade de tomar água daquele filtro de barro que aqui eu nunca vi. Quer dizer, até tem, acho que lojas brasileiras, mas não é uma coisa típica aqui. O próprio queijo Minas, né? A gente consegue comprar aqui, mas não é fresco da mesma forma. Frutas. E uma coisa que parece banal, mas o tanquinho, sabe o tanquinho de lavar roupa? Que fica do lado de fora da casa? Porque às vezes você chega em casa, o tênis está com barro e você quer tirar aquele barro ali, dá para você lavar uma coisa rápida ali. Então, esse eu nunca vi aqui.
ele também foi, a primeira vez que ele viu foi lá, que ele falou, nossa, que útil, né? Você poder, antes de entrar em casa, ou até mesmo, se for uma coisa que não precisa de uma lavadora, secadora, você possa usar assim, eu acho ótimo. Bom, gente, eu quero agradecer a vocês por participarem desse episódio, saber e entender um pouco da questão do professor de inglês e do professor de português. Então, muito obrigada. Obrigada. E estamos chegando ao fim deste episódio. Os links mencionados nessa entrevista estão na descrição. Agradecemos a todos os ouvintes pela companhia e pelo apoio. Se você gostou desse episódio, siga o podcast e indique aos amigos. Siga a gente também nas nossas redes sociais, @gingalanguage, porque tem muitas dicas legais por lá. Até mais, gente! Tchau!